Já parou para pensar em como a gente se torna quem a gente é? É uma jornada e tanto, né? Do primeiro choro de um bebê até, ufa, a complexidade da vida adulta. Cada fase parece uma pecinha de um quebra-cabeça enorme. Nesta análise, a gente vai tentar desvendar o mapa dessa jornada incrível, explorando as etapas que nos moldam desde o comecinho. E o ponto de partida dessa viagem toda, o verdadeiro alicerce, é o nosso primeiro e mais importante grupo, a família. Como diz a frase na tela, a família é a base na vida de qualquer pessoa. É nesse núcleo que as primeiras sementes de quem vamos ser são plantadas. Para a gente não se perder nesse caminho, vamos seguir um roteiro. A gente começa pela base de tudo, que é a confiança. Depois, vamos ver como é que se aprende as regras do jogo social. Em seguida, como desenvolvemos nossa própria bússola moral e, finalmente, como encontramos nosso próprio caminho e encaramos os desafios do mundo de hoje. Vamos nessa? Então vamos lá. Começando pelo início de tudo. Essa é a fase mais crítica da vida, onde a nossa percepção do mundo é formada. Se ele vai ser um lugar seguro ou um lugar meio perigoso. E para nos guiar, a gente vai usar o mapa de um dos grandes exploradores da mente humana, Erik Erikson. Para ele, o desenvolvimento é como uma série de estágios, e cada um tem um desafio principal a ser superado. Se a gente vence, fica mais forte para o próximo. E o primeiro desafio, logo de cara, é o mais fundamental de todos. Pensa só, um bebê é 100% dependente. Se suas necessidades são atendidas com carinho e consistência, ele aprende a confiar no mundo. Mas se não, se o cuidado falha, aí uma semente de desconfiança é plantada, e o mundo pode parecer um lugar bem caótico e inseguro. Bom, com essa confiança básica estabelecida, a criança começa a querer explorar o mundo e a si mesma, e é aí que surge um novo desafio, aprender as regras do jogo. E para entender essa fase, vamos chamar outro gigante, o Jean Piaget. Ele mostrou para a gente que a moralidade não vem pronta de fábrica. Ela é construída passo a passo. Ele não queria saber o que as crianças achavam certo, mas como elas chegavam a essa conclusão. E essa progressão é fascinante. Primeiro, na anomia. A criança vive num mundo sem regras. Ela nem pensa nisso. Depois, na heteronomia. As regras aparecem como se fossem leis divinas, impostas pelos adultos. Não tem muito espaço para questionar, o que foi dito é lei. E enquanto Piaget mostra o que acontece por fora, com as regras, o Erikson nos leva para dentro da cabeça da criança. É a fase do deixa que eu faço sozinho. Ela quer ter controle, quer se sentir independente. Se consegue, isso gera autonomia, mas se falha muito ou é muito criticada, o resultado é vergonha e dúvida. Então, como guiar a criança nesse processo todo? Uma abordagem que ajuda muito é a disciplina positiva. A ideia não é punir, mas ensinar. É encontrar aquele equilíbrio entre ser gentil e ser firme, sabe? Dar escolhas, fazer a criança se sentir importante para que ela mesma desenvolva autonomia e responsabilidade. Agora, a jornada vai ficando mais complexa. A criança para de seguir as regras só por medo e começa a desenvolver o próprio raciocínio sobre o que é certo e errado. E para entender essa evolução, a gente precisa chamar o Lawrence Kohlberg. Ele pegou o trabalho do Piaget e foi além, perguntando por que a gente toma as decisões morais que a gente toma. Qual é a lógica por trás? Para investigar isso, Kohlberg usava uns dilemas morais bem complicados, como esse do Heinz. A mulher dele está morrendo e ele não tem dinheiro para o remédio. E aí, ele deve roubar? O mais genial aqui não é a resposta, se é sim ou não. O que importa de verdade é a justificativa. É o porquê da resposta que revela o nosso estágio de desenvolvimento moral. E a gente vê a progressão claramente. No começo, no nível pré-convencional, a moralidade é sobre evitar punição ou ganhar recompensa. Tipo, melhor não roubar para não ir para a cadeia. Depois, no nível convencional, o foco muda. Vira uma questão de manter a ordem social, de ser um bom menino ou uma boa menina, de cumprir o seu papel. Então, a gente chega na adolescência, aquela fase de grandes perguntas, grandes transformações. É a hora de descobrir quem a gente é e qual o nosso lugar no mundo. Pro Erikson, esse é o grande desafio da adolescência. A pergunta "quem sou eu?" fica ecoando na cabeça. É um tempo de experimentar, de testar limites e papéis diferentes. Se tudo corre bem, a pessoa sai dali com um senso de identidade forte. Se não, o resultado é a confusão, aquela sensação de estar perdido, sem saber quem se é de verdade. E o interessante é que todas essas teorias meio que se encontram aqui. Para o Piaget, o adolescente alcança a autonomia moral. Para o Kohlberg, ele pode chegar na moralidade pós-convencional, baseada em princípios. E para o Erikson, é a hora de consolidar a identidade. No fundo, todos apontam para a formação de um eu mais maduro e autônomo.
Bom, nossos guias nos deram mapas incríveis, mas eles não tinham como prever o grande desafio do nosso tempo, o mundo digital. Como é que as telas impactam essa jornada toda? Hoje em dia não tem como escapar. A tela faz parte da paisagem da infância. E isso, tanto para o bem quanto para o mal, traz estímulos e desafios que nenhuma outra geração precisou enfrentar. E os efeitos já estão sendo estudados. Um dado preocupante é que mais de 2 horas de tela por dia para crianças bem pequenas está associado a uma chance maior de problemas de atenção. Parece que o cérebro em desenvolvimento ainda não está pronto para essa avalanche de estímulos. E a lista não para por aí. Outros impactos que já foram documentados são atrasos no desenvolvimento da fala, problemas de sono, dificuldades na interação social, enfim, o desenvolvimento de habilidades sociais pode ficar bem limitado. E é bom lembrar, o que acontece na infância não fica só na infância. Problemas de comportamento que persistem durante o desenvolvimento podem se tornar um fator de risco para questões mais sérias na vida adulta. Por isso, a necessidade de um ambiente saudável é tão crucial. No fim das contas, a jornada do desenvolvimento é uma espécie de dança entre o que é atemporal e o que é super contemporâneo. A gente continua passando pelos mesmos estágios de sempre, mas em um mundo que muda numa velocidade impressionante. E a pergunta que fica para todos nós é essa. Nesse mundo cheio de novos desafios, como a gente pode construir ambientes que ajudem a guiar essa jornada para um eu mais autônomo e ético? A resposta não é fácil, mas com certeza ela começa com a compreensão. E com sorte, essa nossa conversa de hoje foi um bom ponto de partida.